Normalmente, quando a gente vai trabalhar com um aluno iniciante, ele não é um cara que treina bem em jejum. Por quê? Porque os mecanismos autorregulatórios dele não funcionam tão bem. Então, por exemplo, glucagon, GH, cortisol, tudo isso não funciona bem. Então ele começa a treinar pesado, o pesado dele começa a descompensar, ele pode ter uma hipoglicemia, ficar ruim. Quando você vai ficando intermediário, os seus mecanismos, né? De novo, glucagon, GH, cortisol, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, tudo isso começa a funcionar melhor. E aí você começa a conseguir compensar. E aí você começa a treinar, quando você é intermediário, normalmente você treina bem em jejum. Só que quando você vira avançado, esses mecanismos melhoram mais ainda. E aí você pode pensar o quê? Pô, agora eu vou treinar melhor ainda em jejum. Não, porque como a qualidade do treino sobe muito, você acaba tendo uma perda de rendimento. Por exemplo, tenho certeza que o Boff não consegue treinar em jejum. Eu não treinaria em jejum. Não acho vantajoso. E o físico dele, em termos de mecanismos, adrenalina, cortisol, GH, glucagon, tudo isso funciona muito bem. Só que o treino dele é muito pesado, então não dá conta. Tá? Então normalmente a gente faz isso. No máximo, o intermediário treinando ali por um tempo vai bem. O iniciante ou o avançado esquece. Tá? É melhor você treinar alimentado. É legal também falar que tem pessoa que fala assim, não, eu treino muito bem. Eu já tive aluno que fala, não, eu treino muito bem em jejum. Mas uma coisa é o esforço e a outra é a percepção do esforço. Né? Então ele fala, não, eu treino bem, legal. Só que aí quando ele coloca carbo e vai treinar, dá muito mais pump, ele levanta mais carga. Muda muito a percepção das pessoas. Às vezes tem pessoas que acham que treinam bem, mas não treinaram tão bem assim. Então elas têm que analisar, realmente estão treinando bem o suficiente. Mas, por exemplo, o treino em jejum, para mim é um pouco complicado. Tem que analisar muito também a fase que o indivíduo está. Se ele está numa dieta restrita, buscando emagrecimento, sim, eu não acredito que o treino dele vai render em jejum. Ele vai acordar com bastante fome, fraco já. Então, agora uma pessoa que está em ganhos, que se alimenta bem, vai faz dormir uma bem última refeição do dia gigante, né? Tem muito cara que tem fome à noite, come 1000 calorias antes de dormir. De repente não vai ter tanto problema assim, se já tiver adaptado como você estava explicando aqui, né? Verdade. Gente, um ponto bem importante. Porque assim, você pode, por exemplo, vamos supor que você treine 6 da manhã e você dorme 10 da noite. Se 9 da noite você comer 1000 calorias de proteína e carbo, provavelmente você vai conseguir treinar bem em jejum, tá? Porém, isso provavelmente não vai acontecer num cut, né? Você não vai comer 1000 calorias antes de dormir. Então, veja isso, tá? Aí é mais inteligente fazer o quê? O aeróbio em jejum, porque o aeróbio é de baixa intensidade. Então, como o organismo regula bem, né? O aeróbio você faz numa boa, tranquilo. Né? Aí eu acordo com fome, acordo fraco, mas faço cardio, me sinto bem, porque eu fico disposto durante o dia, mas o cardio eu consigo fazer bem. E aí depois você faz 1 ou 2 refeições. Me alimento bem e venho treinar.